com Leila Lopes. Geral, em rede com você. Conectando na sua tarde de quarta, um encontro especial, histórias que inspiram, um sorriso natural, bate-papo especial com quem tem história pra contar. É só ficar ligado, você vai se emocionar. Conectando com Leila Lopes. Conectando com Leila Lopes. Na Rádio Geral. Leila Lopes. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos começando a partir de agora mais um programa Conectando aqui na Rádio Geral, e você que está aí do outro lado é mais que o nosso convidado especial. Sejam todos muito bem-vindos. Quartou, hein? Hoje no dia oficial do programa. Ontem nós tivemos aqui um especial do programa Conectando com uma cantora maravilhosa, com a Priscila Lins. Ontem, só lembrando, tá? O programa na dia de terça, toda quarta-feira, das 16 às 18 horas. E hoje nós estamos aqui de volta na programação normal da grade da Rádio Geral. Antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, gostaria de mandar um beijo, um abraço para a galera do Açaí no Quilo, Que Pizza, Coisa de Manhinha, Brigadeiria Belga, para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí, para o Arnaud Silva Plaza, Alameda Valdepitombo. Lembrando que o Arnaud e a Alameda juntos tem mais 60 lojas esperando por todos vocês, bem no coração da cidade. Então tudo você encontra lá, desde moda masculina, moda feminina, juvenil, infanto-juvenil, infantil. Tem podóloga lá também. Tem loja de cabelos, tem moda evangélica, tem dentista, costureira, tudo num só lugar. Loja de celulares também, tudo num só lugar no coração da cidade, no Arnaud Silva Plaza e na Alameda Valdepitombo. Conectando com Leila Lopes. Na Rádio Geral. Leila Lopes. E hoje, aqui na nossa programação, temos um convidado muito especial. Nós temos a honra aí de receber o Janilson Lopes. Ele é advogado com mais de 16 anos de experiência, com ampla atuação no direito do consumidor, direito da saúde e direito médico. Janilson é sócio do escritório MSLB Advocacia Especializada, sediada aqui em Feira de Santana, e atua tanto na orientação preventiva quanto na defesa de pessoas físicas e empresas também, especialmente aí em gestão envolvendo planos de saúde
erros médicos e relações de consumo. O tema da nossa entrevista hoje é reajustes abusivos de planos de saúde. Acho que a gente vai dar uma puxada mais nele aí, trazendo mais abrangência aí, talvez, de outros assuntos, mas vocês vão vendo aí, vão acompanhando. E você, né, aí de casa, que já recebeu aquele boleto do plano de saúde, levou um susto, sabe, com valor alto. Meu Deus, o que é isso? Como assim? Eu pagava X, está vindo Y, ninguém me informou nada, e etc e tal. Será que esse reajuste, você deve se perguntar, né? Será que ele é permitido, que pode ser considerado abusivo ou não? E principalmente, né, o consumidor, ele pode estar contestando isso? Tudo a gente vai saber. Janilson vai esclarecer aqui essas e outras dúvidas aqui pra gente no programa Conectando aqui na Rádio Geral. Janilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Maravilha, maravilha. Obrigado pela apresentação, né? Obrigado também pelo convite. Quero desejar boa tarde a todos, a você, Leila, a todos os ouvintes, todos aqui presentes, para que acompanhem a gente nessa jornada aí, que eu possa esclarecer as dúvidas da população. É isso aí, gente. Eu chamo o Dr. Janilson de Jean, viu? Ó, nada a ver, mas é isso. De forma carinhosa aí, chamo ele de Jean. Isso aí. Você prefere que eu te chame de Janilson ou de Jean? Olha, o nome de batismo é Janilson, mas as pessoas me chamam, na verdade, de Jean. De Que é Jean. J-A-N. E eu te chamo de Jean, E reparou? você já fez uma derivação disso aí, já fomos para Jean, mas tá tudo bem. É com carinho, eu tô aceitando. Conta pra gente, então, Jean, como é que você começou a sua carreira? Por que você escolheu o direito como o seu trabalho principal? Bacana, vamos lá. Inclusive, essa coisa do apelido já me rendeu, e aí eu tô me remetendo à época do estágio agora, me remeteu que eu estagiei com um juiz, um magistrado, e ele colocou uma pilha de processo, na época do processo físico, né? E ele colocou uma pilha de processo no gabinete para Jean, como você está me chamando, Jean. E eu vi aquilo e deixei, porque eu era do turno da manhã, não sabia se no turno da tarde tinha alguém com o nome Jean. E Jean é nome também, né? Não é só apelido. Ficou aquilo lá. O magistrado me deu um puxão de orelha. Rapaz, você tá perdendo tempo aí com o processo. Eu falei, mas o que é que tá acontecendo naquela pilha ali que você não mexeu? Aí eu olhei e falei, mas doutor, é Jean, de Janilson. Bacana. Então, foi só uma memória afetiva aí do tempo de estágio, início de carreira, né? Que já começa na faculdade. Mas, profissionalmente falando, quando a gente forma, eu sou filho, ó, vamos deixar claro aqui, na verdade eu sou cearense, mas sou feirense. Não é baiano não, é menino? Não. Eu jurava que você era feirense. Eu perdi o sotaque total do Ceará, porque eu cheguei muito novo aqui, e aí eu sou feirense de coração, Quantos adotei a princesinha do sertão. Quantos anos Aí eu você cheguei veio? aqui, eu tinha menos de 10 anos, 8 anos de idade. Não vamos fazer as contas. Não façamos, por favor. Não façamos as contas. Para você ter ideia, a primeira escola que eu estudei aqui foi a escola Pequeno Príncipe. Eu fiz a quarta série lá, terceira série, quarta série. Nem existe mais a escola. Eu já ouvi falar, eu acho, Pequeno Príncipe. Era bem famosinho. Era na época. Não tinham tantas escolas na época em Feira, a população era menor também. Sim. E o Pequeno Príncipe ali, perto do Padre Ovídio, vizinho, Sim. na Avenida Senhor dos Passos. Que massa. Professor Florentino. E por que sua família resolveu vir de lá pra cá, se eles falam? É uma história peculiar. Na verdade, meu pai tinha negócios aqui na Bahia, mais precisamente em Salvador, porque minha mãe, ela trabalhava com costuras de roupas artesanais. Ela tinha uma fábrica lá em Fortaleza e remetia para o mercado modelo em Salvador. Sim. E meu pai que ficava com a parte comercial disso. E ela estava ficando muito longe de meu pai. O amor venceu, ela veio atrás. E assim moramos em Salvador. É uma história de amor, tá? De paixão louca. Que massa. Eu trouxe toda a família. Ocorre que minha irmã mais velha se apaixonou por um feirense. Estou dizendo que é uma história de paixão, de amor. Oh, meu Deus. Se apaixonou por um feirense e nisso casou com ele e veio morar em Feira de Santana. Minha mãe disse, epa, se eu vim atrás do meu marido, eu não vou deixar minha filha sozinha em Feira de Santana. Eu não conheço ninguém na Bahia. E aí viemos todos para Feira. E Feira abraçou a gente, estamos aqui até hoje. E aí foi. eu amo Feira, me considero feirense. Estudei na UFES,
Sim. Formei aqui na UFES, na Universidade Você Estadual de formou em Feira de Direito Santana. na UFES? Na UFES. Caramba. É, e desde lá, até deu uma... Não vou dizer que eu abandonei feira, porque o trabalho sempre continuou aqui. Mas o CEP de moradia, por um tempo, chegou a ser Salvador novamente, em razão do coração. Sim. Mas o trabalho sempre foi aqui, nunca deixei meus clientes, meu escritório, então eu fazia idas e vindas pela BR-324. E agora, já há alguns anos, há uns bons anos, eu estou em definitivo na Princesinha do Sertão. Que massa, Jean. Jean, vou chamar de Jean. Fique à vontade, Jean, fique Jean, à vontade. Jean, mas é Jean pra mim, viu? Dos mais íntimos. Brincadeira. Jean, agora sim, ó, todo mundo, quando vai fazer uma escolha de carreira, às vezes fica muito confuso, né? Às vezes escolhe diversas para depois ir peneirando, escolhendo uma. Direito foi já a sua área do coração ou você tinha algum outro pensamento? Foi, direito foi a minha área, sim. Eu confesso que eu cheguei a prestar outros vestibulares antes de direito, em ciências contábeis. Eu cheguei a cursar ciências contábeis. Caraca. Não há identificação nenhuma, porque o coração realmente batia pro lado do direito. Aham. Nada a ver com aquele excesso de cálculos da contabilidade. Eu olhava para aquilo e falava, o que é que eu estou fazendo Meu aqui? Estou Deus. postergando o que eu quero mesmo. Sim. Foi quando eu abandonei e foquei no direito, e assim eu comecei a faculdade de direito aqui, né, aqui em Feira. Mas já era meu interesse desde sempre, minha família sempre me apoiou, inclusive se surpreendeu quando eu falei, olha, passei em ciências contábeis. Como assim? Nossa, né? Foi dessa forma, aí eu falei, mas é porque a gente é colocado muito novo para poder escolher uma coisa que vai acompanhar a gente por muito tempo. Antigamente, a gente achava que a profissão ia acompanhar a gente para a vida toda. Sim. Ainda mais que a expectativa de vida era outra, então a gente pensava assim, não, os 30 anos são o ápice da vida, né? Aham. Dessa transição da juventude para uma vida adulta mais plena, e não tenho como mais mudar de profissão. Cheguei até aqui, agora é casar, ter filhos, construir patrimônio, e vamos ficar nessa profissão para sempre. Hoje em dia a gente consegue ressignificar esse processo. Aham. E ainda assim é difícil, especialmente numa sociedade que muda tanto, né? Sim. Essa sociedade líquida que a gente está vivendo é o tempo todo, o que é hoje já não é amanhã, e por aí vai. E a gente também não tem a obrigação de continuar com as profissões que a gente imaginava que seria de uma forma, Verdade. e o mercado se apresenta de outra. Verdade. Então, mas eu permaneço dela. Ah, Dela não sim. sair. Dela não sair, apesar de ter dado uns bordejos na psicologia, Foi? mas não como forma jamais de abandonar o direito, mas sim como agregar, porque a gente, quando atende as pessoas, a gente tem que estar perceptível Agregar valor, né? e agregar valor, e especialmente porque a psicologia, ela tem a psicologia jurídica, então isso poderia atrelar valor para a minha atuação, né, com a psicologia jurídica, ou seja, conciliar os dois mundos, o direito e a psicologia, e melhor atender o cliente. É um processo um projeto que ainda está em curso, Olha só, mas Jean, sem abandonar a advocacia, tá? a advocacia é do seu coração. A gente entendeu que você ama o direito. Ô, Jean, olha só, é igual, por exemplo, né, eu faço psicanálise. Eu já tô já aí para terminar, faltam 4 aulas, graças a Deus. Olha só. E aí falta fazer o estágio e, na verdade, a terapia para depois fazer o estágio. E aí você Isso. faz a conclusão, né? Pega o certificado. E aí muitas pessoas falam assim, mas o que tem a ver com jornalismo? Aí eu falo assim, gente, a gente trabalha com pessoas. Quando você vai fazer uma Exatamente. entrevista, principalmente com políticos, ou não sei se o termo correto seria um jornalismo investigativo, com criminosos e etc., você consegue ver o que está nas nuances. Sim. Tipo, ó, tá falando, mas tá mentindo. Sim, sim. Então tem mais coisa ali. Tem se cavar, acha. Então, assim, a gente lida com pessoas todos os dias. No O caso do tempo todo. direito, como é que você vai saber lidar com o seu cliente se você não entende a parte psicológica da coisa, né? Exatamente. E é interessante, né, essa ponderação, porque a gente lá no escritório, a gente, para além dessa área de consumo, de planos de saúde, a gente pega outras áreas, especialmente a área de família, que é a minha sócia que faz, e aí nesse processo ela lida muito com pessoas que na verdade não estão querendo divorciar. Aham. Pessoas que na verdade estão brigando porque não querem desfazer aquele vínculo conjugal que existe, e o processo judicial é uma forma de manter aquele outro ou outra, do qual você não quer se afastar, mais próximo. Porque Aham. você já tem data marcada para encontrar na audiência de conciliação, na audiência de instrução, na hora de falar sobre, olha, ficou essa obrigação no processo e você está descumprindo. É uma forma de se comunicar com o outro.
Entendeu? Tipo um amor reprimido ali no Entendeu? né? Então nem sempre é sobre o processo, nem sempre é sobre briga. Às vezes são sentimentos ali não administrados pelas partes e a Eu psicologia imagino. entra aí harmonizando tudo, né? Eu imagino, uma vez me disseram assim, tem gente que não quer separar não, só quer brigar mesmo e depois tá tudo certo. Aí eu falei, mas como assim? Aí paga advogado, aquele desgaste todo e tal. Aí foram e me disseram que às vezes uma das partes não quer saber do outro de jeito nenhum. De jeito maneira, né? Exatamente. E aí é uma forma aí, ó, você meio que, né? E imagina, no meu caso, né, que trabalho com essas relações de consumo, planos de saúde, enfim. Você imagina um pai, os pais, com um filho hospitalizado em plano de saúde negando um atendimento, negando um procedimento, negando uma cirurgia. O emocional deles tá mil. Então a gente, além de chegar com a técnica jurídica, a gente tem que chegar com a sensibilidade. Da mesma forma, um reajuste abusivo para um pai de família, para uma mãe de família, entendeu? Isso afeta a economia deles de forma absurda, chegando inclusive a pensar em mudar de plano para um mais inferior, com uma menor cobertura, mas que eles possam pagar, ou até mesmo cancelar e ficar sem plano de saúde porque se tornou inviável para aquela família. Então eu tenho que estar atento a essas Todas nuances, essas todo dizer, coisas. calma, vamos conversar. Então você já não chega no atendimento partindo para, olha, seu problema é isso, eu preciso disso, daquilo. Você chama para conversa, você acalma, você entende o perfil daquela pessoa. É o que se chama muito de rapport, né? Você estabelece esse rapport aí. E assim você vai conduzindo, acalmando, entendendo a dor daquela pessoa, para ver se você consegue, de fato, diminuir e ajudar a pessoa nesse processo de dor. Né? Imagino. Agora, Jean, por que você, dentro do direito, tem diversas áreas, né? Por que você escolheu essas áreas de atuação? É interessante, porque na verdade quando a gente forma, a gente sai clínico geral, é meio como médico, né? Você sai clínico geral e cai no mercado de trabalho. Novo, vendo o que é que vai dar, já com algumas inclinações, né? Porque viu na faculdade, no estágio, no meio do caminho você foi tendo contato, mas você precisa ganhar dinheiro no começo, então Sim. você vai. Chuta pra tudo que é campo. Você vai onde está dando, né? Sim. E no início, inclusive, eu fiz muita audiência trabalhista, muita família. Eu cheguei a me especializar em processo do trabalho, direito do trabalho, fazia audiências. Eu sentava naquela mesa de audiências do trabalho e fazia audiências 10 por dia. Era uma loucura. E com o tempo, atuando juntamente com essas outras áreas, com o direito do consumidor, e tendo contato com essas causas de saúde, de plano de saúde, de erro médico. Então, sempre atuando com um pouco de tudo. E assim eu fui por boa parte desse meu caminho. Até que eu comecei a pegar muitas causas desse tipo e fui me identificando. Olha, eu estou ajudando as pessoas, estou sendo um instrumento de ajuda, de realização, de pacificação de uma situação financeira que estava abalando aquela família e por aí vai. Mas o marco mais significativo para mim é uma história que não é muito positiva não, infelizmente. É de um cliente que chegou na minha sala, chegou no meu escritório, apertando a minha mão, um cliente de meia idade, assim, em torno de 50 anos, 50 e poucos anos, com câncer, e estava tendo tratamento negado pelo plano de saúde. Então ele me procurou, eu entrei com a ação, ele compareceu pessoalmente várias vezes no meu escritório, entrei com a ação, conseguimos eliminar. O juiz determinou o cumprimento, eles foram intimados, foram citados, intimados, foi aplicada multa e eles simplesmente não cumpriram a determinação judicial. Aí é quando o judiciário esbarra no que ele não pode fazer, no limite mesmo da vida, porque o judiciário não tem como pegar, entrar na empresa do plano de saúde, entrar no sistema aí autorizado, né? E nesse processo meu cliente faleceu, infelizmente. Ixi, Maria. Aquilo me atravessou muito, porque em um dia ele estava comigo na minha sala, apertando a minha mão, rindo, confiante, quando saiu a liminar, olha, saiu só liminar, olha, foram citados, foram intimados, isso e aquilo, e de repente, quando eu ligo para dizer assim, o judiciário bloqueou o valor da conta, seu tratamento vai sair, quem me responde é o familiar. Olha, infelizmente meu pai morreu. Aquilo me atravessou, eu fiquei realmente, é hora que você tem a certeza de que você não está lidando só com um número, né? E sim com vidas. Sim, com Né? certeza. De uma maneira diferente da medicina, da área de saúde, mas está lidando com vidas o tempo todo dentro do direito, como você aqui também está lidando, enfim. Sim.
E aquilo me atravessou e foi quando eu resolvi dizer assim, não, eu vou por esse caminho para continuar ajudando mais pessoas Sim. e fazendo diferença na vida delas, né? Sim. E aí isso acabou mudando, né, toda uma situação, porque Isso. assim, muitas pessoas acabam, né, no meio do caminho ficando confuso, assim, diversas áreas, na verdade, da vida, porque como tem muitos caminhos, qual caminho seguir, né? O que eu posso fazer? O que eu não Exatamente. posso fazer? Interessante, bem legal. Assim, apesar de É, uma eu- situação é- é- muito é- chata, mas Eu já vinha atuando triste, e ela foi algo que me fez eu me jogar com mais de cabeça. marcou, né? E É, marcou, assim, Porque eu de sabia do uma potencial que eu tinha para ajudar essas pessoas. Uhum. Eu falei, se eu focar mais, eu vou poder ajudar mais. Muito mais, com certeza. Mais e melhor, né? Agora, Jean, fala pra gente o que é, afinal, o reajuste de plano de saúde e por que ele acontece assim todos os anos? Como é que isso procede? É legal isso? É legal sim. Na verdade, o reajuste de plano de saúde, ele é um aumento periódico da mensalidade. Então, de períodos em períodos, acontece um reajuste no plano de saúde. Está previsto na lei dos planos de saúde, na lei 9656 de 1998, certo? E está previsto também no contrato que rege os planos de saúde. Então, não tem nenhuma ilegalidade ou abusividade em ocorrer o reajuste do plano de saúde. A questão é como esse reajuste acontece. Mas é Sim. totalmente legal. E as pessoas acham que tem só um tipo de reajuste de plano de saúde. Pra mim seria aquele que, vamos supor, eu pago R$200 e aí anualmente tem um aumentinho, sei lá. Aí eu pago, sei lá, 230, passo a pagar 230. Perceba que inicialmente eu falei que é um aumento periódico. Aham. Eu não falei um aumento anual. Sim. Justamente porque a gente tem vários tipos de, alguns tipos de periódico. reajuste que acontece de período em período, não necessariamente de ano em ano. Aham. Nós temos basicamente 3 tipos de reajuste, certo? O reajuste anual, que é aquele que ocorre para todos os planos de saúde, que leva em conta os custos daquele grupo que pertence àquele plano de saúde, àquela Aham. categoria, aquele segmento do plano de saúde. Temos o reajuste por idade, que não é anual, ele acontece de período em período, esse reajuste, Sim. levando em consideração a idade da pessoa, do contratante. E temos o reajuste por sinistralidade, Sim. que esse reajuste ele é aplicado somente aos planos coletivos, certo? Que leva em conta a variação de custos médicos hospitalares daquele grupo. Então nós temos 3 tipos de reajustes, tá bom? Sim. E no caso, o porquê que esses reajustes eles acontecem? O porquê ele vem Pronto. acontecendo? Porque eu não entendi direito. Não, Tem tranquilo. os reajustes periódicos, ok, massa. Mas o porquê que ele acontece? Porque assim, eu não acho que a tabela dos médicos aumenta todo santo dia, né? Não, é uma série Não é um de... negócio assim? Tem. Porque fala que a Leva em OAB... consideração também a mão de obra, leva. Sim, mas tipo assim, por exemplo, a OAB tem uma tabela lá de quanto que é para cobrar, vamos supor, por um inventário. Beleza, eu acredito que os médicos também tenham algum tipo de tabela que é de valor ali do procedimento. Sim. Massa. Se aquilo ali já tá fixo, o porquê que o plano de saúde vem e aumenta tanto assim, que aí às vezes até o povo de casa aí se assusta quando chega lá o boleto ou cai na conta corrente lá já descontando, você vê que é um valor às vezes exorbitante. Então quer dizer, vamos supor que se um médico ganha 20 mil, sei lá, um exemplo, aí vai para 25 do nada? Não. Tem uma coisinha aí, além de outros critérios que eu vou mencionar para você, a primeira delas é o nosso bichinho chamado inflação. Sim. que eles repassam isso, né, anualmente, essa inflação, para poder recompor esse equilíbrio financeiro da operadora, certo? Aham. Inflação, insumos, que são os materiais utilizados, né, no tratamento, procedimentos, cirurgias, utilizados na rede hospitalar como um todo. Além disso, tecnologia e mão de obra. Na mão de obra, é preciso dizer que não é só dos médicos, né? Mas de todos os profissionais da saúde envolvidos. E na questão como por exemplo, teve a questão da decisão do piso da enfermagem. Isso vai afetar, vai ter um repasse. Sim. Não só a nível de plano de saúde, como de modo geral, para todo o sistema de saúde, né?
E tecnologia. Tecnologia impacta bastante. E depois da pandemia, a tecnologia passou a ser algo assim de valor mais exorbitante e trazendo impactos, inclusive, a nível de plano de saúde. Então, basicamente, são os motivos que levam Sim. a esse reajuste. Entendo. No caso aí, só reforço uma coisa pra gente. Tem como as pessoas saberem o tipo do reajuste? Tipo, aumentou, beleza, então teve a inflação, nananana, teve todas as mudanças, mas isso tem que ser detalhado pelo plano de alguma forma? Ó, a gente está aumentando aqui porque teve o reajuste tal, reajuste disso. Sim, tem o consumidor, que eu falo direito da saúde, mas na verdade o direito da saúde é um braço do direito do consumidor. O direito do consumidor é um grande guarda-chuva. E abaixo dele nós temos direito bancário, direito médico, direito da saúde, certo? O consumidor, usuário do plano de saúde, Sim. ele tem a obrigação de ser informado qual tipo de reajuste que ele está sofrendo. Porque, como eu te falei, existem modalidades de reajuste. Sim. Então, o reajuste que eu estou sofrendo é por idade, o reajuste que eu estou sofrendo é anual. Se eu sou de um plano coletivo, o meu reajuste é por sinistralidade. Sim. Então, tem que ser explicado para o consumidor qual o tipo de reajuste que ele está sofrendo e a métrica desse reajuste. Ou seja, não é só dizer a porcentagem. Você tem um reajuste, sofreu um reajuste de 10%, de 15%. Mas assim, você sofreu um reajuste de 15%, por isso aqui os números que justificam, certo? E aí a gente cai em um outro problema, que eu não sei se você tem essa pergunta aí, enfim, ou se eu estou antecipando alguma coisa. Eu acho que eu posso guardar isso um pouco mais adiante. Mas eu vou só pontuar, que é o controle disso. Como? O controle Por quê? desse reajuste. Porque a operadora pode dizer para você que a sinistralidade foi alta o suficiente para justificar um reajuste de 20%. Entendi. Mas e aí? Quem controla esses números? Cadê a comprovação disso? O consumidor, o usuário de plano de saúde, ele é hipossuficiente. Hipossuficiente tecnicamente, porque ele não entende dessa matemática, salvo se ele for um professor de matemática ou estatístico, certo? Juridicamente, porque ele não entende dos direitos dele, por mais que ele tenha a noção de que isso é errado, isso é abusivo, mas ele não sabe como proceder, certo? Financeiramente também, porque para ele é custoso contratar profissionais para questionar tudo isso. Então, ele é um hipossuficiente de diversas formas. Então, ele tem que ter a informação muito bem detalhada e isso quase nunca acontece. Você falou a respeito do reajuste por idade, né? Que no caso aí é por faixa etária. Sim. Como que isso acontece? Porque quando a gente vai ver, né, para acionar um plano de saúde, Sim. normalmente para pessoas mais idosas são muito caro assim o tratamento todo, não sei como é que funciona, mas vamos supor, tem plano de saúde aí que é R$3.000 para um idoso acima de 60 anos. Tem mais, sim, né? sim. Bom, vamos lá, tem uma diferença, tem um reajuste por idade, como se chama, ou por faixa etária, eu vou explicar ele, e ele difere do reajuste anual. O reajuste anual, como eu coloquei, ele é um custo geral do sistema de saúde. Vai avaliar aquele custo do sistema de saúde naquele ano e fazer esse repasse, certo? O reajuste por faixa etária, ele observa categorias, faixas de idade, daí o nome faixa etária. Nós temos ao todo, a lei dos planos de saúde, ela estabeleceu 10 faixas de idade para fins de reajuste por faixa etária. Do 0 aos 18 anos, e aí a gente vai na sequência de 5 em 5. 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, e assim vai até 58 anos, completando 10 faixas. Depois disso, de 59 anos para cima, que é a última faixa. E essa é a faixa de maior perigo, como você colocou. Por que para idosos é tão caro? Sim. Essa aí, realmente, você tem que ficar muito atento, porque eles costumam fazer reajustes expressivos nesse momento da vida, que é quando você mais está precisando, mas quando aumenta a chance de você recorrer ao plano de saúde e demandar o maior atendimento dele, né? Então, tem essa diferença. Por idade, por faixa etária, obedece essas 10 faixas que eu mencionei. Até chegar aos 59 para cima. Chegando aos 60 anos, o Estatuto do Idoso proíbe reajuste de plano de saúde. Ele veda. Essa é uma temática que eu posso desenvolver com você daqui a pouco.
Eu quero esclarecer outras questões antes para a gente poder chegar nesse ponto aí e ficar melhor para o ouvinte. Aham, tranquilo. Jean, a questão do reajuste, né? Todo plano de saúde, ele reajusta pelo mesmo percentual, cada um tem uma técnica, uma teoria, um plano diferente? Não é o mesmo percentual. Essa é uma grande falha, né? Assim que... Vamos lá. O que acontece? É uma falha porque a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela fiscaliza os planos de saúde individuais e familiares. Nessa de fiscalizar, de regulamentar, baixando portarias e por aí vai, ela estabelece limites de reajuste para essas duas categorias de plano, que são os individuais e familiares. Aham. Por exemplo, no ano de 2026, de maio de 26 a abril de 2027, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabeleceu o teto máximo de reajuste de 5,11% para planos individuais ou familiares. Sim. Então, se você tem um plano individual ou faz parte de um plano familiar, esse é o limite, 5,11%. Aham. E os planos coletivos? Não tem limite. Não tem limite? Não tem limite. Ué, Não tem limite porque não tem a fiscalização da ANS. mas se tem nos outros, por que ele não tem? Subtende-se o seguinte, que eu falei que o consumidor ele é hipossuficiente, Uhum. não é? Então ele precisa de quê? De uma agência reguladora Sim. para ajudar ele. Nessa interseção entre plano de saúde e consumidor, temos a agência reguladora no meio dizendo, epa, aqui está demais, estou regulando aqui para o consumidor não ser onerado. Aham. Quando você estabelece uma relação entre planos de saúde, que é uma pessoa jurídica, o operador de plano de saúde é uma pessoa jurídica, e outra pessoa jurídica, seja uma empresa, MEI, microempresa, ou empresas de grande porte, ou então associações, sindicatos, entende-se o quê? Que eles não são hipossuficientes, porque eles têm todo um aparato em torno deles para negociar contratualmente e questionar também esses reajustes. Aham. Então, entende-se que a agência reguladora não deve atuar nesse espaço aí. Sim. E aí que é o perigo. Que é o perigo das abusividades ocorrerem. É Imagino. perigoso. Então, para planos individuais e familiares, o reajuste pode ser de até 5,11%. Isso não quer dizer que tem que ser de 5,11%. Existe o limite de não reajustar, ser negativo, ou de reajustar até 5,11%. Esse é o limite para eles. Então, a Unimed, por exemplo, pode colocar para planos individuais 3%. A Sul América pode colocar 4%. O Bradesco pode colocar 5%. Eu estou citando situações hipotéticas para as pessoas não acharem que foi dessa Sim. forma, tá bom? Sim. Isso são hipóteses, que é para dizer que tem essa margem de reajustar até 5,11%. Ou seja, há um limite. Aham. Para os planos coletivos não há limite. Não há limite de reajuste, pelo que eu já expliquei. Aham. É uma relação contratual entre pessoas jurídicas. Mas no caso, qual que é essa diferença em plano individual, familiar, em plano coletivo, empresarial ou por adesão? No caso, essas diferenças de percentual, de porcentagem, de limite? É isso? Não, vamos lá. A diferença entre eles são os componentes e a forma de contratação desse plano. Se o contrato é estabelecido entre a minha pessoa física, Janilson Lopes, e a Unimed, diretamente eu estou fazendo o quê? Um plano individual, Sim, certo? certo. Regulado pela ANS. Sim. Se eu chamo a minha família e digo, vamos fazer um plano familiar, um plano único onde que contemple toda a nossa família. Sim. Estou estabelecendo também um plano familiar. Mas você entende que são CPFs ainda? Sim. São CPFs E são direta- pessoas diferentes, É, são apesar só de mais do juntos. mesmo núcleo e do mesmo núcleo familiar, Sim, certo? sim. Não é só CPFs, porque se juntarmos eu, você e outras pessoas, não somos do mesmo núcleo familiar, desconfiguraria a ideia de núcleo familiar, certo? Seriam Sim. individuais para você e para mim, Sim, certo? sim. Então isso é um plano, a forma como eu falei, eu juntamente com uma família, ou você com a tua família, um plano familiar, Sim. também regulamentado pela ANS, ou seja, ambos submetidos ao quê?
ao teto de 5,11% para o exercício 2026/2027. E os planos coletivos são aqueles planos coletivos empresariais, que é quando envolve outra pessoa jurídica, seja um MEI, seja um microempreendedor, seja empresa de pequeno porte ou empresa com outra tipo de tributação, certo? Empresas privadas. E também existem os coletivos por adesão, que são aqueles que você estabelece por meio de sindicato e associações. Por exemplo, OAB. Sim. OAB, eu posso fazer um plano coletivo por meio da OAB. Agora, É a minha entidade de representação. Sim, mas certo? no caso desses planos coletivos aí, tem muitas empresas, né, que eles estão fazendo alguns cartões. Eu não sei se eu posso citar aqui. Posso, Reginaldo Júnior, citar alguns nomes? Tranquilo, né? Por exemplo, Saúde Flex, Cartão de Todos. Eles fazem alguns tipos de convênios com os médicos, com os hospitais. E aí eles funcionam como se fosse tipo uma Unimed da vida. Mas quando é nesse caso aí, que são cartões, é um pouco diferente do plano convencional. Aí são convênios. São convênios diretos. São convênios, não é plano de saúde. Não são planos de saúde. Não, são convênios que, enfim, Saúde Flex e outros, como você mencionou, que fazem parcerias com clínicas, com hospitais, com profissionais, certo? Com médicos e por aí vai, para obter descontos para as pessoas que fazem parte daquele convênio, para os conveniados, certo? E em custa do quê? Do conveniado pagar um valor mensal menor do que seria se ele pagasse o plano de saúde, que teria uma cobertura total. Tanto que esses convênios, normalmente eles cobrem consultas e exames. Mas se você precisar ficar internado, não está contemplado. Pelo menos eu desconheço algum tipo de convênio que contemple a pessoa ficar internada, né? Até porque isso já entraria na seara dos planos de saúde, tem uma reserva de mercado aí, enfim, legislação que proibiria esse tipo de situação. Porque tem muita gente que confunde, né? Os planos de saúde com os cartões de desconto. São convênios. São totalmente diferentes. Cartões de desconto, convênios, totalmente diferente de plano de saúde, certo? Jean, o que seria a ANS? Só para o pessoal de casa, você citou muito, né? Perfeito. Eu não sei se é um órgão, o que seria isso de fato? Explica pra gente o que é a ANS. É uma agência reguladora. É um reconhecimento. Assim como a ANS, existem outras agências reguladoras. A Anatel, certo? Agência Nacional do Petróleo, e por aí vai. Existem outras agências. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apesar de ser saúde suplementar, a sigla é ANS mesmo, não é ANSS não, certo? Agência Nacional, por isso que a gente costuma falar Agência Nacional de Saúde. É o reconhecimento do Estado de que existem muitas relações na sociedade e o Estado não vai conseguir fiscalizar e regular tudo. Sim. Ele cria leis, ele cria regulamentos, mas ele precisa lançar outras mãos para que ele chegue a todas as relações. Sim. Isso não quer dizer que o Estado não fiscaliza. O Estado fiscaliza por intermédio de uma agência reguladora. Não é uma fiscalização direta pelo Estado, é uma fiscalização indireta pelo Estado, certo? Então ele lança mão de agências reguladoras como essa, como a ANS, para que ela baixe regulamentos, estipule limites, para garantir um equilíbrio do mercado. Entendeu? Porque senão, se correr solto demais, fica sujeito a abusividades. Compreendo. E no caso, porque é verdade assim que a ANS ela limita o reajuste dos planos individuais, mas não dos coletivos? Isso. Os individuais ela limita, né? Como esse ano eu coloquei que é até 5,11%, e os coletivos não têm um limite. Não tem um limite, sendo comum chegar a 20%, 30%, porque entende-se que por ser coletivo, são pessoas jurídicas entre si, seja por intermédio de uma empresa privada ou de uma associação, um sindicato, e que eles teriam estariam, vamos colocar de forma simples, em melhor pé de igualdade para negociar as cláusulas daquele contrato, inclusive cláusulas a nível de reajuste. Entendi. Entendeu? Do que uma pessoa física. E é interessante isso porque é o seguinte, cerca de 80%, números divulgados pela ANS, cerca de 80% dos contratos de planos de saúde do nosso país são coletivos. São coletivos? É.
Ou seja, a maioria é coletiva. Ah, A minoria é familiar e individual. Então, a ANS está regulando uma fatia pequena do mercado de plano de saúde. Ela limita 5,11% para esse ano, por exemplo, apenas de cerca de 20% desses contratos de planos de saúde. sim. Nós temos cerca de mais ou menos de 54 milhões de pessoas com planos de saúde. Muita gente. Muita gente. O plano de saúde é 80% a média. Eu estou te passando números aproximados, porque isso também muda, né? Aham. Foi o último número aproximado. Na verdade, foi 84% que a ANS divulgou. Caramba, De coletivos. 84% de Então, tem 16% de planos individuais e familiares. Aham. Ela só regula 16%. 84% em média das pessoas que têm plano de saúde não tem um limite de reajuste estabelecido pela ANS. Aham. E é aí que a operadora de plano de saúde se cria. Menino, por isso que. Porque assim, ó, eu nunca consegui compreender o fato de que eu não pra mim a conta não fecha. Por exemplo, a pessoa nova. Ó, gente, pelo amor de Deus, falar uma besteira aqui, vocês não jogam hater em cima de mim. Mas você é o especialista, você vai explicar, porque agora é a hora. Eu nunca consegui compreender, porque assim, ó, o idoso, ele tem um menor tempo de vida, né? Sim. Se compreende de forma simples isso. Já nós que estamos mais jovens, temos um maior tempo de vida, vendo bem, logicamente, da coisa. Tá certo que, a depender do tratamento da situação, acho que em todas as idades, a depender da situação que você está passando ali, pode se tornar algo médio, grave, Sim, ou afinal, super grave. por exemplo, o Somos seres câncer, humanos. a neoplasia, qualquer pessoa pode ter, em qualquer idade. Exato. Por exemplo, vai um idoso com câncer, uma criança com câncer. A gravidade da situação Sim. é a mesma, é gravíssima. A diferença é que o idoso, talvez, ele não tenha um sistema imunológico forte o suficiente para suportar aquilo. Como também uma criança pode não ter, que é variável. A gente não sabe Temos, o por nível exemplo, Leila, desculpa interromper, a leucemia, Pronto. que assola tantas crianças. Pronto, exato. Então a gente não sabe assim o nível da gravidade da situação para poder mensurar uma coisa dessa. Câncer, todo mundo sabe que é algo muito drástico. Então, por que para o idoso sempre tudo é muito mais caro se ele tem o menor tempo de vida e para as pessoas mais novas não? Vamos lá. Subentende-se que quanto mais velho a gente fica, mais comorbidades Sim. apresentamos, desenvolvemos. Diabetes, pressão arterial e tantas outras. Certo? Em razão disso, estatisticamente, os idosos recorrem mais ao plano de saúde. Não só pelo desenvolvimento de comorbidades, porque tendem também a se cuidar mais. Sim. Então tem uma frequência maior de marcação de exames, de consultas oftalmológicas, mama para mulheres, enfim, uma série de questões que com o tempo eles recorrem mais, as pessoas à medida que vão envelhecendo, fazem mais uso do plano de saúde. E não só como consultas e exames, mas o risco de internar essas pessoas, essa população, é maior. E aí é por isso que eles aumentam. Aham. Existe esse aumento. Porém, o Estatuto do Idoso, considerando critérios econômicos e sociais da nossa sociedade, né, você aposenta. Aham. Geralmente a sua renda cai. Sim. E você paga mais caro um plano de saúde. É isso. Você faz mais uso de remédios. E esse plano vai ficar aumentando indefinidamente. Aham. Então, isso é um problema sério, mas é o que vem acontecendo. O Estatuto do Idoso, ele é de 2023, ou 2003, desculpa. Ele é de 2003 e ele estabeleceu essa vedação, esse limite de idade. 60 anos não pode mais sofrer reajuste por idade. Sim. Perceba que eu falei por idade. Sim. Os outros reajustes podem acontecer. Tem um cliente que me procurou e falou, eu não posso ter reajuste e meu plano foi reajustado. Eu vi na televisão que o STF decidiu, tal, falei, não, tá certo, vamos conversar. Quando eu parei para analisar a documentação dele, né, falei, não, o seu reajuste não foi por idade, foi por razão dos custos, né, aquele reajuste anual em razão dos custos, como eu expliquei logo cedo. Então, pode acontecer reajuste? Pode. O por idade é que tem esse limite. Inclusive, o STF
decidiu ano passado, o STF decidiu ano passado sobre a questão dos reajustes para pessoas com 60 anos ou mais, né? Aham. É uma questão que é o tema 381 do STF, claro que tecnicamente isso não importa para o ouvinte, mas é a decisão do tema 381 que impõe esse limite. Não pode sofrer, os planos de saúde não podem sofrer reajustes por idade para pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, na última faixa, como eu te expliquei. E isso já está sendo aplicado, depende. Os efeitos práticos dessa decisão, eles estão, vamos explicar assim, meio que suspensos. Estão suspensos, porque tem uma outra ação que discute o mesmo tema, certo? Para ser julgada, que é a DC 90, que é a ação direta de constitucionalidade 90, que vai decidir também sobre essa questão, mas só que estabelecendo um viés mais amplo, a transição de como isso vai acontecer e os impactos financeiros, porque isso tem impacto financeiro. Sim. Né? Então, está pendente de uma aplicação mais concreta, o tema 381, em razão dessa ADC 90, que eu mencionei, que deve ser decidida logo em breve. Espero que sim, para que efetivamente seja cumprido. Porém, apesar dessa suspensão que eu mencionei, os tribunais já estão entendendo que o STF já decidiu, e de fato ele já decidiu. O outro processo vai ter um impacto de ordem mais prática, né? Sim. E a extensão, os efeitos, de que toda decisão ela tem efeito na sociedade. Sim. Quando são situações que impactam a sociedade de forma expressiva, são 54 milhões de usuários. Então, é um impacto grande na sociedade, por conseguinte, um impacto financeiro também para as famílias e para os planos de saúde. Sim. Certo? Sim. Então, vamos modular os efeitos dessa decisão. Vamos dizer de que forma essa decisão vai ser aplicada. A partir de quando, para quem, de que forma, tudo de uma vez, ou vai ter um escalonamento. Não sei como é que vai vir essa decisão, mas estou falando de uma forma para ficar fácil o entendimento do ouvinte. Do ouvinte. Pronto, a gente vai entrar no nosso intervalo comercial e a gente volta já já com mais informações e você não saia daí. Rádio Geral. Estação Inverno. Em rede com você. O trabalho chegou! Na educação de feira, o trabalho chega com tudo. Chegou! A prefeitura está construindo 5 escolas. 2 em Maria Quitéria, uma no Campo Limpo, uma na Serraria Brasil e uma na Matinha. Além de 3 creches em Bonfim de Feira, Asa Branca e Aviário. E não para por aí. Prefeitura trabalhando! Chegou! Vem aí outras 9 escolas. Mais um grande investimento da prefeitura para ampliar ainda mais a oferta de vagas em diferentes regiões de feira. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Ouça na Rádio Geral, programa Papaar, com jornalista Antonildes dos Santos. Às terças e quintas-feiras, às 14 horas. Programa Papaar, onde o contraditório é imprescindível. Oferecimento Aztecas, karatê levado a sério, formando campeões de vida. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia, lutando sempre pelos direitos e bem-estar social dos trabalhadores. E Reino Produtos de Limpeza e Variedades. Promoções todo dia, o dia todo. Programa Papaar. Você conectado e bem informado. Quando a rádio fala, a Bahia responde. Quando a rádio fala, a Bahia responde. A publicidade em áudio gera resultado. 43% dos ouvintes pesquisaram ou compraram depois de ouvir anúncios no rádio. Quando a rádio fala, a Bahia responde. É bonito demais, só. Tem raça, tem história. Quando chega, chama logo a atenção. É de tirar o chapéu. O maior orgulho do sertão está chegando. Bons negócios te esperam. Bora! Expofeira, é agroforça, é tradição.
37ª Expofeira. De 6 a 13 de setembro, a gente se encontra no Parque João Martins, Prefeitura de Feira. Hora certa. Oferecimento Jornal Folha do Estado, o maior do interior da Bahia. Siga no Instagram, @Folha do Estado BA. 5 horas. Se não existisse jornal, a gente inventaria. Criaria um mundo onde tudo seria escrito em várias páginas, onde não existiria guerra, preconceito, discriminação. Se não existisse jornal, nada se encaixaria e no universo muita coisa não estaria em harmonia. Ainda bem que existe o jornal. Ele se modernizou e hoje é muito maior. Folha do Estado. Há 25 anos, criando novas possibilidades de um mundo muito melhor. Há 25 anos, crescendo para você. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. O trabalho chegou! Em Feira, grandes obras de drenagem avançam em regiões importantes da cidade. Chegou! Somente no Campo Limpo, Baraunas e Galileia, são mais de 50 milhões de reais em investimentos. Galerias subterrâneas estão sendo construídas para resolver de vez os problemas de alagamentos. Prefeitura trabalhando! Chegou! Tem drenagem na Mangabeira, Alto do Papagaio, com instalação de aduelas e abertura de canal em direção ao Rio Pojuca. É mais drenagem, menos alagamentos. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Conectando com Leila Lopes. Hora certa. Oferecimento Portal MF 20 anos. Conectado com você nas redes sociais. Siga, curta e compartilhe. @Portal MF. 5 e 1. Há 20 anos, o Portal MF faz parte da sua história. Vimos o mundo mudar, a tecnologia evoluir e crescemos juntos com você. A informação em tempo real, a notícia que conecta pessoas, histórias e sentimentos. No Portal MF, cada clique tem propósito, cada manchete tem responsabilidade e cada leitor faz parte dessa trajetória. Portal MF 20 anos, conectado com você. Acesse, acompanhe e compartilhe. Siga nossas redes sociais e faça parte dos próximos capítulos dessa história. Siga, curta, compartilhe. @Rádio Geral. No Instagram e no Facebook. Rádio Geral. Em rede com você. O trabalho chegou! Em Feira, é pavimentação chegando com tudo. Chegou! São toneladas de asfalto. Do Santa Mônica ao Limoeiro, da Conceição ao Tomba, do Mochila à Maria Quitéria. Mais de 100 ruas já receberam asfalto. Prefeitura trabalhando. Chegou! Várias equipes nas ruas, todos os dias trabalhando dia e noite. É rua renovada, é mais mobilidade. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. O seu final de semana começa no Sextou Geral com Petrônio Lima. Entrevistas, informações, músicas e sua participação. Aqui a comunidade tem vez e voz. Sextou Geral. Apresentação Petrônio Lima. Todas as sextas-feiras a partir das 18 horas na Rádio Geral. Oferecimento Cindy Borracha, portalmf.com.br, Mercadinho Rafael, Via Principal B, no Conjunto Viveiros, JMS Mármores e Granitos, Via Principal A, próximo ao Mercadinho Bahia. O trabalho chegou! Tem pavimentação chegando nos 4 cantos de Feira. Chegou! Dezenas de bairros e distritos estão recebendo calçamento. Prefeitura trabalhando. Chegou! Humildes, Campo do Gado, Agrovila, Santo Antônio dos Prazeres, Alto do Rosário, Asa Branca, Rocinha, Lagoa Grande, Lagoa do Subaé. Chegou chegando! São muitas ruas e tem muito mais vindo por aí. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Geral, geral, rede geral de comunicação. Música, informação, entretenimento é na Rádio Geral. Acompanhe a programação em nosso canal do YouTube. Rádio Geral, em rede com você. 24 horas no ar. Feira de Santana, Bahia. Rádio Geral. Em rede com você. Programa Conectando. Aquele bate-papo no início da sua noite. Com Leila Lopes. Até mesmo um guerreiro pra falar do seu amor. Até mesmo um guerreiro pra
que seja o homem. Sempre chega o momento de cair diante de e agora todo mundo tem um amor legal. Todo mundo tem um amor real. Ora, todo mundo tem um amor real. E eu também tenho meu amor, né? Sei que a água é mole. Eu sei que a água é mole. Mas já fala o ditado, tanto bate até que fura. Ora, todo mundo tem um amor real. E eu também tenho meu amor real. Fala, negão. Todo dia o nego fala. Chora, negão. Todo dia o nego chora. Fala, negão. Todo dia o nego fala. A gente fala toda hora. A gente chora toda hora. A gente fala toda hora. A gente chora toda hora. Rádio Geral, em rede com você. Informação, variedades e emoção, tudo aqui vem do seu lado. Conectando você com histórias reais, coração ligado, ouvido sintonizado. Programa Conectando com Leila Lopes. Hey! Leila Lopes. Estamos de volta no programa Conectando aqui na Rádio Geral, agora exatamente 17 horas e 10 minutos na sua programação. Rádio Geral, 24 horas no ar. Gostaria de mandar um beijo e um abraço aí pra galera do Açaí no Quilo, K-Pizza, Coisa de Manhinha, Brigadeiria Belga, Lila Doces, pra turma aí da Herbalife, a nossa turma do coração aí, a turma aí da Fraga Maia, da Rua Tijuca. Um beijão aí pra todos vocês que estão nos ouvindo e pra todos os nossos queridos ouvintes do programa Conectando e da Rádio Geral. Beijo também aí pra galera do Arnold Silva Plaza e Alameda Val de Pitombo. Lembrando que as duas galerias juntas tem mais de 60 lojas esperando por todos vocês, tá? Então, pode ir lá, passar lá, curtir, aproveitar que você sai arrumado da cabeça aos pés. É isso mesmo, viu? Não perca todas as promoções e oportunidades que você encontra só no Arnold Silva Plaza. Antes de irmos, né, para o nosso intervalo comercial, a gente estava falando a respeito dos convênios e também dos valores, dos percentuais, das porcentagens que existe, né, em todos os convênios médicos. A gente está batendo um papo muito especial aqui com o nosso convidado, com o Jean, que eu chamo ele de Jean, né, Jean?
É isso aí. Jean para os mais íntimos. Então, chama ele aí, o Dr. Jean, ele está aqui com a gente falando sobre os convênios. A gente está esclarecendo, né? Ou melhor, ele está esclarecendo aqui todas as dúvidas de todos os nossos ouvintes aqui do programa Conectando. Acredito aí que você em casa também deve ter várias. Um detalhe importante. Todos os programas da Rádio Geral ficam salvos no YouTube da Rádio Geral. Se você entrou agora, não tem problema, o programa fica salvo. Nós tivemos um probleminha no nosso YouTube que a gente não está conseguindo fazer live porque algum bonitinho aí fez um comentário lá e denunciou nossa página do YouTube, vê se pode. E aí a gente está proibido de fazer live, mas nós estamos gravando todas as entrevistas e em breve a gente vai subir aí no canal, então você pode acompanhar em qualquer momento. Outra coisa importante e especial, temos aplicativo para Android e iOS. Então, se seu celular tiver espaço, aí pode baixar. O meu não tem, então eu entro no site, tá? O www.radiogeral.com.br. Tem aqui instalado, mas normalmente a memória do meu celular tá cheia, então já comprei 2 TB e nada. Outra coisa especial para você aí que tá nos ouvindo, a Rádio Geral consegue chegar em mais de 90 países, porque graças à tecnologia, né, graças a Deus nós temos a tecnologia aí, a gente está na era da informação, então não tem problema, basta ter internet, Wi-Fi, dados móveis em qualquer lugar do planeta que você consegue nos acompanhar. É tanto que a gente tem audiência no México, em Portugal, na Holanda, na Itália, a gente tem audiência no Rio de Janeiro, tem aqui, obviamente, na Bahia toda, aí um beijo pra galera de Gandu, um beijão aí pra todo mundo. A gente tem audiência em São Paulo, então não é problema. No Paraná também não é problema. Onde você estiver, você consegue acompanhar aí toda a programação da Rádio Geral e ver essa cara linda e maravilhosa da Leila Lopes aqui pra vocês. Voltando aí ao nosso tema, nosso assunto, a gente estava falando a respeito, né, do valor que é agregado em cima dos convênios e etc, tirando todas as dúvidas, e a gente parou na questão aqui do valor agregado em cima dos convênios para idosos. E eu fiz alguns questionamentos e eu vou voltar com o questionamento que eu acredito que seja pertinente, e o doutor aqui ele vai responder, tá, gente? Porque assim, é o seguinte, a gente sabe que a expectativa de vida, ela aumentou. É tanto que para se aposentar agora é uma outra idade, já tem um tempo isso. Os idosos que têm 60 anos aí, que já é considerado idoso, né, a partir de 60 anos de idade aqui no Brasil, segundo a Lei Federal 10.741/2003, a partir de 60 anos já é considerado idoso. Então já tem seus vários benefícios, etc e tal. Nos países em desenvolvimento, segundo a OMS, também aí 60 anos. Já nos países desenvolvidos é a partir de 65 anos ou mais, né, em variações aí das nações, tanto da Europa quanto aí da América do Norte. Já no estatuto, né, da pessoa idosa, 80 anos ou mais é super prioridade, é a partir de 80 anos ou mais, segundo o estatuto aí da pessoa idosa. Ele garante o atendimento preferencial ainda mais urgente, né, para cidadãos aí desta faixa etária. Então, a gente vê que a turma está se cuidando. Conheço pessoas aí de 70 anos que não parecem nunca na vida. Nunca. Minha tia faleceu tem uns 3 meses, ela tinha 72. Pra mim tinha 60 anos. Pra mim, eu nunca considerei ela com 70 anos, porque pra mim ela tinha uns 60. Então, tava super nova e conservada. Conheço outras pessoas de 60 anos que não parecem nunca. Eu tenho uma amiga que tem 55, parece que tem 42. Eu brinco com ela, tá novinha, hein? Então, assim, não tem como equiparar essa questão, porque as pessoas estão se cuidando muito mais. E porque, já que estão se cuidando muito mais, eu acredito que não vão fazer o uso dos convênios tanto assim. Eu já tive convênios de ficar muitos meses sem fazer utilização, pagando lá sem fazer utilização.
Então, assim, se não tem a utilização, porque a turma está se cuidando mais, provavelmente só faz exames de rotina, por que que é tão caro? Leila me apertando sem me abraçar, né? É. Vamos lá, Leila. Não, realmente a população está vivendo mais, certo? Ou seja, a longevidade aumentou. Porém, infelizmente, né, e a longevidade aumentou em decorrência da medicina moderna, que com novos tratamentos, a indústria farmacêutica também, com remédios, tem prolongado, ajudado a prolongar essa vida. Mas não necessariamente longevidade quer dizer qualidade de vida. Sei que aumentou o número de idosos com qualidade de vida, em razão dessa população, não só a população, não só as pessoas idosas, não só essa população acima de 60 anos, mas é um processo que já começa antes dali, e, na verdade, é uma sequência, a pessoa dá continuidade a se cuidar. E alguns passam mesmo a se cuidar nessa melhor idade, né? Sim. Com a aposentadoria, sobra mais tempo para fazer aquilo que sempre quis, uma atividade física, enfim, se cuidar mais. Porém, a gente não pode desconsiderar o histórico. Esse é um movimento, sim, concordo contigo, isso está acontecendo, mas é um movimento, de certa forma, recente diante da idade populacional do nosso país, né? E os idosos ainda demandam muito plano de saúde, certo? Até porque, com o avanço da idade, aparecem comorbidades simultâneas. Então, você recorre a especialidades mais diferentes e tratamentos mais caros. Catarata, visão e por aí vai. Ou seja, isso não te incapacita, um problema de catarata, mas vai te demandar um acesso mais tecnológico, um atendimento mais tecnológico, mais especializado pelo plano de saúde. É com base nisso que eles justificam. Eu não estou aqui fazendo as vezes do plano de saúde, tá? Vou deixar claro, eu também sou contra esses valores abusivos, tanto que atuo contra isso, certo? Mas é a justificativa que nós temos para esse aumento desenfreado, né? Sim. Antes... Inclusive, desculpa, não, pode falar. Não, continua. Inclusive, nessa idade, acontece tem um termo, que eu não gosto desse termo, eu não vou reproduzir aqui não, porque ele pode ser pejorativo, mas é quando você chega nesse último estágio da idade, dessa faixa etária, sim, dos 59 anos, né, para reajustes por idade, é comum os planos de saúde fazerem reajustes simultâneos e sucessivos. Uhum. É como se ele pegasse o quê? Chegou aos 60, a gente não vai mais aumentar, a gente não vai mais reajustar por idade, vai fazer o reajuste anual, mas não vamos fazer o reajuste por idade, então vamos começar aqui aos 59 fazer um bocado de reajuste simultâneo e sucessivo, porque a gente já antecipa reajustes futuros que a gente não poderemos mais fazer. Então a pessoa tem que ficar atenta aos reajustes que você sofre nessa faixa etária, porque pode ser que eles empurrem vários reajustes. As pessoas costumam chamar isso de expulsão branca, mas como eu não gosto de usar expressões nem branca nem preta para terminologias que comumente se utilizam, porque eu acho pejorativo, entendeu? Acho discriminatório, ainda que nesse caso a expressão branca seja utilizada como uma coisa ruim, que normalmente não é assim que acontece em razão do preconceito, é o contrário que ocorre, mas sem querer polemizar aqui a nomenclatura, mas é isso que acontece. Eu gosto eu apenas referir essa nomenclatura, porque pode ser que a pessoa veja isso na internet, numa pesquisa, e aí ela entende o que é que isso quer dizer. Se você faz reajustes simultâneos, sucessivos, nessa última faixa etária, você está subindo demais o preço daquele plano. Isso é uma expulsão velada. Ah, é? Eu prefiro chamar de expulsão velada do que expulsão branca. Sim. Porque se você está compelindo a pessoa a dizer assim, ficou alto demais, ficou muito caro, não tenho como continuar, eu vou sair desse plano. Uhum. Ou seja, as operadoras preferem se livrar do que manter. Porque tem... Já não se torna mais interessante. Tipo, como você falou, você hoje não demanda tanto. Eu também não demando tanto. Então, pra gente é interessante manter. Pagando todo mês o plano de saúde e pouco indo lá. Quando eu mesmo uso para eu uso óculos, então meu exame oftalmológico é basicamente o que eu uso. O nutricionista aqui acolá e por aí vai. Mas idoso busca mais. Até porque também tem mais tempo para marcar consultas, para demandar, para se cuidar. Sim. Entendeu? Sim. E aí, para eles é interessante, de repente, vamos dar um check-up. Vamos dar um check-up para esse paciente.
a cada 3 meses. Agora, Jean, fala pra gente uma questão muito importante que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas aí em casa. Senão eu vou ficar falando aqui dos preços abusivos com os idosos até esse programa terminar, porque eu acho um absurdo. Eu também acho. Pô, 5 mil? 3 mil convênio? É o quê? Vai ser atendida onde? No Albert Einstein? Sírio-Libanês? Sei lá quanto que deve ser para ser atendido naquele lugar. Ô Leila, eu vou dizer uma coisa. Se o fato da pessoa pagar esse valor garantisse de fato que tudo que ela precisar quando ela for internada, quando ela adoecer, vai ser concedido, você engoliria seco, mas você engoliria. Dizer assim, não, eu paguei caro, mas na hora que eu precisei de tudo, eu tive tudo. Você ainda chega lá pagando um absurdo e eles limitam. Criam empecilhos. A junta médica da operadora de saúde se reúne, entende que o tratamento para aquele tipo de comorbidade não é indicado pelo seu médico, e sim o que eles entendem que é melhor. Absurdo, né? O próprio material de uma cirurgia que você precise, eles geralmente não atendem ao pedido do teu médico, do médico que está ali, que vai fazer a tua cirurgia, que está à frente do caso. Eles querem fazer a aprovação de material por pacote. Esse tipo de cirurgia, o pacote são tantos parafusos, tantos catéteres, tanto isso, tanto aquilo, certo? Se fugir daquilo, eles já não querem cobrir, porque entende que aquela cirurgia vem com aquele pacote. Mas cada caso é específico, cada pessoa tem uma singularidade. A doença dela é específica daquela pessoa. Então, o tratamento também é específico para aquela pessoa. O material que vai ser utilizado também é. Então, a pessoa paga 3 mil, o idoso está pagando ali 3 mil, 3.500, e não tem garantia de que ele vai receber o atendimento que ele merece. Eu vou te dar um exemplo, não de idoso, mas meu mesmo. Eu passei por um problema de cirurgia, eu quebrei meu pé. Achava que era aventureiro, fui fazer trilha, enfim. Aventureiro. Aventureiro. Fui fazer trilha, e aí Chapada Diamantina, fui fazer trilha, resultado, quebrei o pé na trilha. 2 placas, 14 parafusos. Eita. Recuperei minha mobilidade, vida normal. Se eu não comentasse com você nem saberia. Não fiquei mancando, enfim. Mas quando eu cheguei para ser atendido no hospital, eu levei 5 horas até ser de fato internado. Meu Deus. Com o pé quebrado. Com o pé quebrado. Plano de saúde em dias, tudo pago. Porque a junta médica tinha que avaliar se eu com o pé quebrado precisava passar pelo quê? Será que era só colocar um gesso? Foi. Ou seja, 5 horas ali na enfermaria, porque não poderiam me acomodar no apartamento até a junta médica decidir. Aí bota um soro para tapear você, para dizer que você está sendo atendido. E aí você vai para o quarto. Eu fui para o quarto, já era meia-noite. Eu cheguei 7 horas no hospital, 19 horas, fui para o quarto meia-noite. E só no dia seguinte foi marcar a cirurgia. Uma cirurgia que já poderia ter sido marcada mais cedo. Mas enfim, não há garantias, infelizmente. A gente vê também a questão da negligência médica. Tive uma situação 2 anos atrás no hospital, não é esse nome, mas era de atender ortopedia. E aí minha avó caiu, quebrou o fêmur, e aí no hospital que ela fez a cirurgia, colocaram uma perna, ficou uma maior e outra, uma mais curta que a outra. Sim. Isso gerou diversos problemas. Afetou Como no mínimo a mobilidade dela foi afetada. E ela gritava de dor, gritava. Minha avó, de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, francamente, uma mulher forte. Pra ela gritar de dor, saiba que ela estava morrendo de dor mesmo. Que ela podia estar com a dor de cabeça, a dor no que fosse, ela segurava. Minha avó era 92 anos, daquelas mulheres de roça, durona. Sei. Então, pra ela falar, tô com Resiliência dor, era o nome dela, né? Exato, era porque tava com muita dor. E aí nós pagamos, né? A família pagou, ou melhor, ela pagou com o próprio dinheiro, um hospital particular para fazer o ajuste dessa perna, então, para permanecer uma correção, uma cirurgia corretiva. Quando a gente chegou no hospital, óbvio, é claro que mesmo hospital particular você está pagando ali, mas existem outras pessoas na frente. Sim. Ela ficou horas numa maca, numa enfermaria, aguardando um lugar para ela ficar num leito ou semileito, sei lá, para ir fazer a cirurgia. Então, assim... Era plano de saúde. Não, isso pago, particular. E mesmo assim...
ela sofreu pra caramba. Eu nunca vi minha avó sofrer tanto em toda a vida que eu conheço ela. 30 anos que eu conheci minha avó, nunca tinha visto um negócio daquele. Eu, como neta, tenho os filhos. Quando tem filhos, a gente não pode passar na frente, porque existem os filhos. Mas vamos supor que não existisse. Eu só fosse minha mãe. O pau ia comer naquele hospital. E tinha tia, tinha tio lá, eu não ia tomar a frente do direito dos filhos, né? Mas aquilo me doeu tanto que eu tava querendo voar em cima de quem atendeu. A gente precisa fazer... Eu entendo perfeitamente. Olha a parte que eu lhe falei da psicologia, entender as dores ali naquele momento. A família tá tocada, né? Tá vendo o seu ente querido sofrer, né? Ela gritava. É terrível. E aí a gente precisa fazer um parênteses, porque a gente caminha nesse momento para a área do que a gente chama de direito médico, certo? Que quando a gente fala de direito médico, a gente não está falando de direito do profissional de saúde médico. Existe uma distinção entre direito médico e direito do médico. Uhum. O direito do médico se refere ao profissional, ao médico, certo? Uhum. Qualquer especialidade. E direito médico é uma expressão mais ampla, convencionou-se a utilizá-la, tá, no mundo jurídico, porém se refere a todos os profissionais de saúde. Então, direito médico, quando eu falo direito médico, eu estou me referindo a todos os profissionais de saúde, inclusive médicos. Direito do médico é do médico, certo? Então, nessa área do direito médico, e do direito do médico, tem se falado muito hoje em dia da negligência médica mesmo. E aí a gente entra na seara, na esfera da responsabilidade desse profissional, até que ponto ele é responsável por situações como essa ou não. Eu tenho defesas tanto em favor de médicos nesse sentido, e também ações promovendo contra profissionais também da medicina e hospitais, porque eu entendo que nesse caso, eu sendo autor de uma ação, você tem que responsabilizar a instituição e o profissional envolvido naquilo, ou os profissionais envolvidos naquilo, certo? Para você verificar de quem é o responsável por isso. Tinha vaga no leito, só esqueceu de remanejar, ou tinha alguém realmente ocupando o leito, mas que já poderia ser liberado dele, e ela que estava numa situação, né, de maior vulnerabilidade, de maior dor, de maior urgência, ser colocado no lugar daquela pessoa, um remanejamento, enfim, verificar se é a instituição que não autorizou, se o médico pediu e ele realmente não manda, ele é um funcionário ali dentro também, e aí a gente tem que ficar atento se, de fato, não foi negligência dele, né, mas sim o hospital, a clínica, o local que ela estava que errou. Então, é uma situação muito delicada e que requer uma apuração muito bem feita, certo? E uma prova documental robusta. Pra mim, a culpa toda foi do atendimento mesmo, porque por lei, 80 anos, a gente acabou de ler antes do intervalo comercial. Sim. Por lei... É a preferência da preferência. A preferência da preferência da preferência. Então, assim, por exemplo, óbvio, uma pessoa quebrou o pé, tá doendo tanto quanto eu já quebrei meu pé, foi um ossinho, um pedacinho do ossinho, assim. Imagina. Que foi uma dor terrível. Não aguentava triscar no meu pé no chão, que doía. Eu chorava de dor. E imagine uma pessoa que quebrou o fêmur, que tá torta, a perna uma mais curta que a outra, precisa fazer uma extensão, com os ossos já frágeis, obviamente, Claro. de idade, como é que não tava? Também tem uma outra situação que, aproveitando a oportunidade, eu conheço também uma outra pessoa, parece que só acontece coisa da minha família, mas eu tô trazendo uns exemplos aqui, pra vocês terem ideia, que às vezes não acontece longe, não, é perto mesmo. E aqui, o programa é conectando, conexão com pessoas. Claro. Então, a gente traz, eu mesmo gosto de trazer muitos exemplos Perfeito. meus pra turma de casa, eles ficarem mais próximos da gente. Meu tio-avô foi transferido de um hospital para outro. A ambulância parece que foi fazer uma ultrapassagem. Nossa. O que aconteceu? Capotou, morreu. Que tragédia. Aí, nesse caso, não era particular, era público. A culpa é de quem? O ente público. Do Estado. Se o hospital é municipal, município, por aí vai, certo? Se é estadual, tá bom? Porque, inclusive, interessante você tocar nesse assunto. Eu comentei com o pessoal do escritório um processo de erro médico que eu defendia o profissional de saúde, né? De 2013. A decisão saiu agora, 2026. Sentença de mérito, primeiro grau, 13 anos depois. E a gente arguiu a preliminar por ausência de responsabilidade desse profissional, já que ele estava vinculado ao ente público, né, no hospital público.
é doente. A responsabilidade é doente. Claro que o Estado, seja ele por meio do município ou do Estado federado, enfim, ele tem o direito de regresso contra aquele profissional. Né? E ele responsabiliza ali, ele vai atrás daquele profissional, processa aquele profissional, enfim. Mas a ação é movida contra o ente. Eu digo isso porque isso facilita. Questão de legislação mesmo. Porque, por exemplo, ó, nesse caso aí, vamos supor que fosse meu pai. Não sou eu que estou dirigindo a ambulância. Sim. Certo? Eu estou falando da responsabilidade para fins de danos moral e material. Sim. Criminal é do agente que está diretamente envolvido, tá? Entendi. Então, se ele cometer um crime, aí vai ser analisada a conduta do agente. Que responde pelo Hospital X. Não, mas o crime é cometido pelo agente. Se o agente sabe que a velocidade naquele lugar é de 100 km por hora. Ele estava a 150, fez ultrapassagem indevida, enfim, fez uma manobra irregular, adotou uma conduta que não poderia, aí vai se verificar se aquele motorista, por exemplo, cometeu um crime. Aí a responsabilidade é dele. E no caso, se o motorista morre e ele presta um serviço para um hospital municipal, vamos supor? A responsabilidade criminal, nesse caso, extinguiu. Porque com a morte da pessoa que cometeu o crime, certo? Acaba a punibilidade dele também. Aí vai se verificar a responsabilidade o quê? Para a reparação dos danos, sejam morais, sejam materiais, estéticos. No caso dele não é estético porque ele veio a óbito, né? Infelizmente. Então, aí é contra o ente. Entendi. O ente, o hospital, né? Entendi. Bom, voltando aqui para algumas perguntas aqui a respeito do consumidor. Como o consumidor ele pode saber, eu fiz essa pergunta já, se o reajuste é considerado abusivo? Não, e é ótima essa pergunta. É ótima porque é o seguinte, um bom balizador, é uma dúvida dos clientes isso, inclusive. Doutor, chegou meu reajuste, é abusivo ou não? É difícil identificar. Um bom balizador, mas não único, mas um bom balizador é o reajuste estipulado pela ANS, o limite estipulado pela ANS. Se a ANS estipulou para planos individuais e familiares 5,11%, o limite de 5,11%, você verifica se aquele reajuste está muito distante. Então, a ANS fixou 5,11%. O meu reajuste veio de 20%. Tem uma diferença de 15% para mais no meu reajuste. O número sozinho funciona dessa forma, analisar o número sozinho? Não, não é só analisar o reajuste, o número, né? A questão numérica. É se teve uma justificativa técnica. Ou simplesmente o plano comunicou que, em razão da alta sinistralidade, o seu plano vai ser reajustado em 20%. Sim, demonstra para mim. Mostra por A mais B, até para que eu possa mostrar para alguém e esse alguém dizer, epa, isso aqui está errado, isso aqui não prova nada, isso aqui está manipulado, o que quer que seja. Está entendendo? Então, olhar o distanciamento desse reajuste com relação ao que foi fixado pela ANS, se está muito acima, e olhar se tem justificativa para esse reajuste, certo? Porque isso são indícios de abusividade. Indícios, não comprovação, tá certo? Aí o que é que acontece? Verifica se isso foi atendido, manda um e-mail, faz uma ligação e pega o protocolo para a operadora, certo? Para poder questionar. Questiona. Ei, por que desse reajuste? Né? Para que ela justifique o porquê desse reajuste que está sendo aplicado para aquele plano de saúde, já que isso não ficou esclarecido para o consumidor. Entendo. E no caso, a operadora, ou melhor, calma aí, quais são os sinais assim que devem chamar a atenção do consumidor na hora de conferir o boleto reajustado? Porque vem o boleto lá, você vê o reajuste e aquilo assusta, aí você fica, como é isso, né? Como é isso? Sim. Ausência de demonstrativo de cálculo. Então, vem um reajuste sem demonstrar o cálculo que foi utilizado. Vale para a última faixa etária que eu vou dizer. Para as últimas, não só a última necessariamente, para as últimas. Reajustes cumulativos e sucessivos, tudo de uma vez. Você assusta, você desconfia, opa, porque tanto reajuste está acontecendo aqui de uma vez só. Isso são indícios para você, para o consumidor ficar atento ao que está acontecendo, né? E tem um segmento específico de plano de saúde que requer uma atenção
uma atenção redobrada, que são os planos coletivos. Porque como é que acontece? Deixa eu chamar atenção para esse risco aqui. Se você for procurar um plano individual, que é regulado pela ANS ou familiar, ele é mais caro, inicialmente. Os planos coletivos, seja por pessoa jurídica, seja por adesão, eles tendem a ser mais baratos. Até pela quantidade de vidas naquele plano e tudo mais, tende a ser mais baratos, tá bom? Porém, e para vender isso é mais fácil. Porque na hora que vai vender, você olha, ó, tá mais barato eu entrar no coletivo do que eu ir no individual ou no familiar. Então, ao invés de eu pegar a minha família e colocar num plano familiar, eu vou colocar a minha família num plano coletivo. Aí você fala, mas eu não sou empresa. Não, todo mundo adere aí a alguma associação. É muito comum você procurar um corretor de plano de saúde e você assina. As pessoas nem sabem que estão assinando. Isso é óbvio para mim. Mas para as pessoas isso não é óbvio. É normal. Você assina um bocado de documento e não sabe nem que está se associando a organizar, a associação dos representantes comerciais do estado de São Paulo, da Bahia, do que for. Você não sabe, de repente você faz parte de um grupo que te permite ter um contrato de adesão. Porque se você é representante comercial, corretor de imóveis, você consegue pegar um plano coletivo por adesão. Você assinou lá o documento dizendo que você faz parte daquela associação e aí você vai pegar um plano mais barato. Não. Porque quando vem um reajuste, não vem com o controle da ANS. Se plano coletivo seja de pessoa jurídica, né, seja por adesão, eles não têm esse controle da ANS, então eles manipulam aí. Então o que parece interessante no primeiro momento, não é no segundo momento. Esse segundo momento chega logo, não é demorado, porque quando vem o reajuste do ano seguinte, já vem acima do que você esperava, e aí é o susto. Não é à toa que, como eu falei no início, nós temos mais planos coletivos do que planos individuais e familiares. E aí, nesse caminho, a nível de pessoa jurídica, acontece muito a tese que eu trabalho nos meus processos, que os tribunais já reconhecem, que é a tese do falso coletivo. O plano de saúde parece coletivo, mas não é. Por que parece coletivo? Porque você abre e é muito comum com microempresa, MEI, por aí vai. Você abre uma empresa e coloca seus familiares dentro da empresa. Não, aqui é uma empresa pequena, uma microempresa composta por mim, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Então, familiar. Tá, mas se for familiar é caro. Não, então vamos abrir um plano coletivo, pessoa jurídica. Ah, ótimo, pode, vocês são empresa. Mentira. Está revestido de empresa. Mas você não é empresa, é um grupo familiar que está ali travestido de um CNPJ. Vixe, Maria. Entendeu? Então, é como se a família se vestisse de CNPJ. Sem ser um CNPJ, você está entendendo? Isso a gente chama de falso coletivo. É muito comum, são muitos planos desse tipo, e o plano de saúde lucra bastante com isso. Porque ele impõe reajuste, as pessoas não sabem que está errado, que podem questionar. Aí eles também alegam que, mas você sabia que era assim. Sim. Então você vai se beneficiar disso? Não, você não sabia que era assim. Eu sou hipossuficiente e não sabia mesmo. O corretor de plano de saúde, quando ele te oferece, ele não explica isso que eu estou explicando. Ele diz, não, você pode fazer isso. Ah, eu posso? Posso. Eu vou. Por que não? Verdade. Não é? Agora, Jean, fala uma coisa pra gente, o seguinte. Muitas pessoas, elas questionam, né? Eu já ouvi falar assim. Ah, fica um dia aí sem pagar o convênio e fica doente pra ver. Porque normalmente muitos convênios, se você tiver devendo, eles não querem te atender. Isso. Só que vamos supor que, fui uma boa cliente, paguei durante muitos anos certinho, fiz pouco uso, tal. De repente eu me apertei, não paguei o convênio, ou eu tinha um CNPJ, acabei falindo, preciso do convênio. De repente paguei 1, 2 anos, 3 anos ali certinho, mas no 4º ano acabei, não pagando correto, fiquei doente, preciso fazer a utilização, o convênio não foi cancelado, continua ativo. E aí? Tem que pagar o plano. Administrativamente você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser internado com plano de saúde atrasado. É automático. Judicialmente você pode até tentar questionar.
Mas, a depender do contexto, a maioria dos juízes, eles negam se o seu plano de fato estiver atrasado. Mas vamos supor, 2 meses, paguei 3 anos certinho, 2 meses tá atrasado. Não, aí sem condições, aí realmente nem judicialmente você consegue. Não, e corre o risco de cancelar seu plano, porque com 60 dias de atraso, seu plano de saúde pode ser cancelado, desde que você seja notificado para aquilo, para que você regularize aquilo. Mas se você ficar inadimplente, por 60 dias, seu plano vai ser cancelado e está na lei isso. Essa previsão está na É lei. a pior ingratidão da vida é É, plano de saúde nessa questão. Plano de saúde é aquela coisa, é um seguro, né? É pior não ter, mas é melhor que você tenha. Verdade. Porque se Porque precisar... Numa hora que aperta, fica difícil. É. Agora, voltando a falar aí do percentual, né, aplicado, a operadora ela é obrigada a justificar o percentual aplicado quando o consumidor pede as explicações? Eles têm que detalhar? É sim. É obrigada sim. Esse é o entendimento dos tribunais, do STJ, inclusive, que é o Superior Tribunal de Justiça. É obrigada sim a justificar. Porque senão eles vão fazer aumentos estratosféricos sem qualquer justificativa. E isso não é permitido. Olha, eu vou te falar, o pessoal fala muito assim, quem defende plano de saúde? Ah, vai ter prejuízo o plano de saúde desse jeito? Esse tratamento é caríssimo, esses tratamentos, se começar a liberar, autorizar, esses juízes ficam, o judiciário fica autorizando os tratamentos, sejam medicamentosos, sejam com a internação, caríssimos. No último ano, os lucros dos planos de saúde foram altíssimos. Altíssimos. Poucas empresas não tiveram lucros estratosféricos. Então, sim, processa mesmo, demanda mesmo, vai atrás do teu direito. Vai atrás. Não, eles vão me perseguir. Não vão te perseguir, não. Não vão te perseguir. Exerce teu direito. Direito que não é exercido é direito perdido. Vai atrás do teu direito. E no caso... E eles são obrigados, sim, só para bater, a justificar o aumento. Se não justificarem, como eu orientei, manda um e-mail, faz a ligação, pega o protocolo pedindo justificativa daquele aumento, daquele reajuste. Não foi feito isso, judicialmente, eles têm que justificar. Se não justificar, ou fizer uma justificativa que não convença, errada, enfim, que do frigir dos ovos não foi justificado, eles perdem mesmo. E o que é que o judiciário faz? Aplica o teto da ANS. Nesse caso, 5,11%. Caramba. Então, entra. Porque se o teu reajuste foi 20%, pode ser que o teu reajuste caia para 5,11%. Então, no caso, quando o consumidor ele perceber um reajuste que está ali estranho, abusivo, ele manda um e-mail. Não, ele liga, pede protocolo. Eu recomendo mais o e-mail, certo? Porque fica documentado. Ligação é áudio, né? Entendeu? Mas é melhor, manda um e-mail, eles vão responder ou não vão responder. O silêncio é uma negativa. Mandei e-mail e nunca responderam. Faz a prova de que você mandou e-mail e vamos demonstrar. Eu mandei e-mail tal dia, até hoje não tem uma resposta, tem uma justificativa. Isso é prova também, tá? Entendi. E no caso, é possível reclamar diretamente na ANS? Como funciona esse processo? Sinceramente, pela minha prática, eu só recomendo reclamar na ANS para planos individuais e familiares. Planos coletivos, eu sempre recomendo, vai no judiciário. Vai no judiciário, porque é uma relação, como eu falei, contratual. Então, eu vou ter que desconstituir o tipo de plano para demonstrar que aquele plano, apesar de parecer que é um plano coletivo, na verdade é um plano familiar. Sim. E isso atrai a aplicabilidade da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, que tem uma série de normas protetivas e bem como atrai o limite estabelecido pela ANS para fins de reajuste. Então, se for coletivo, reclama na ANS, é válido, até para demonstrar que você estava disposto a resolver administrativamente, é válido, mas não fique esperando uma resposta da ANS, não, até porque são muitas demandas no Brasil todo. Procura o teu advogado de confiança, certo? E ingressa com a ação, reúne provas, ingressa com a ação. Quais são as provas que eu indico? Eu indico você pegar os últimos boletos pagos, né, dos últimos 3 anos, em razão do prazo prescricional. Pega o boleto dos últimos 3 anos, pega a notificação de reajuste, certo? E, se você tiver em mãos, o contrato. Às vezes você não tem um contrato. Mas, com isso, a gente já consegue entrar na ação para questionar os reajustes aplicados. Entendi.
E no caso, assim, quando é que vale a pena, na verdade, reclamar ou entrar judicialmente contra um plano de saúde? Porque às vezes não vale a pena, né? Às vezes não vale a pena. E eu preciso deixar claro uma coisa. Nem todo reajuste, ele é abusivo. Sim. Porque as pessoas sofrem um reajuste e acham, não, é abusivo. Não, nem todo reajuste é abusivo. Tem reajuste que é legal, que vai estar justificado pela sinistralidade, entendeu? O problema é o reajuste sem a ausência de justificativa para aquele reajuste. Mas como é que se vale a pena? Vale a pena quando estiver acima, muito distante do limite fixado pela ANS. Porque assim, o limite da ANS, por mais que seja um balizador, por mais que se aplique diretamente só para individual e familiar, mas ele é um balizador para os outros planos. Se a ANS, que faz estudos, que tem profissionais, enfim, estatísticos ali por trás, matemáticos, economistas, avaliando o custo daquilo e dizendo que não, você pode vir até aqui, porque isso vai te dar lucro, certo? Porque a empresa precisa de lucro, isso vai te dar lucro e vai permitir a fluidez daquele contrato, ou seja, o consumidor vai continuar podendo pagá-lo, né, pagar por aquele serviço. Então, é o equilíbrio que ela está buscando ali. Quando diz você pode vir até 5,11%, quer dizer o quê? Vamos equilibrar aqui, garantir que você tenha lucro, pague os custos, tenha lucro e que o consumidor possa pagar. Se você pega um valor muito distante disso, vale a pena. Sim. Vale a pena. E se for ausente de qualquer justificativa de cálculo, aí vale mais a pena ainda. Ô, Jean, existe algo assim que o consumidor ele pode fazer ao contratar o plano? Então, assim, vamos supor, tem algo que possa fazer para se proteger de algum tipo de reajuste na hora ou abusivo, alguma coisa que você olha ali em contrato, tem gente que lê os contratos. É muito difícil, tipo, de 1 milhão, lê. Mas, normalmente, tem sempre alguém ali que lê. E vê ali, isso aqui para mim tá soando estranho. O que essa pessoa pode fazer? A pessoa pode fazer o seguinte, eu recomendo ela guardar toda a documentação e simulação feita no ato da contratação do plano de saúde. Porque às vezes você faz uma simulação de reajustes, uma simulação de valores para aquele plano e de repente você é surpreendido. Então guarda essa simulação, guarda essa documentação do início da contratação. Bom, o que me foi oferecido foi isso e agora está acontecendo isso, certo? Botou. E o segundo se você puder, não fazer plano coletivo se você não for empresa, se for núcleo familiar. Num primeiro momento, é atrativo, mas essa conta chega pesada. Eu tenho clientes com reajustes de 17%, de 20%. Isso pesa muito, entendeu? No orçamento familiar. Então, o que parecia bom... E você não vai ter custo com advogado, você vai ter custo com o judiciário. Porque não é só o custo da mensalidade do plano de saúde que foi reajustado. É o custo para mover a máquina judiciária, que o judiciário não é de graça. Só se você comprovar a sua impossibilidade de pagar custas processuais, mas nem sempre você consegue. Então, você vai pagar custas para o Tribunal de Justiça para recorrer, para entrar com ação, fora honorários advocatícios. E eu estou dizendo isso como advogado. Tá bom? Então, não é barato questionar. Mas é importante questionar, porque você vai pagar muito mais caro se não questionar. Sim, com certeza. Porque essa conta vai aumentando. Porque se você sofre um reajuste abusivo em 2020, em 2021 vem outro reajuste abusivo em cima do de 2020. Em 2022 vem um reajuste abusivo em cima de 2021 e 2022. Então esse valor vai aumentando exponencialmente. Ele se torna insustentável e muita gente cancela o plano ou muda para um mais inferior e não fica totalmente satisfeito, totalmente atendido nas demandas da família. Então, se você puder não ir para planos coletivos, se você realmente não preenche os requisitos de plano coletivo, faça o seu individual ou familiar, que você vai ter muito menos surpresas. Hoje aí, no caso, vamos supor, você tem um plano de saúde, aí precisa de algum tipo de atendimento e aí existe algum tipo de negligência no sentido de o hospital não querer cobrir, ou o convênio, melhor dizer, não querer cobrir aquele processo cirúrgico, vamos supor, um exemplo. E cobre, tipo, o cliente tem certeza que o convênio vai cobrir, mas aí lá no ato fala que não sei o que, blá blá blá. O que essa pessoa pode fazer? Qual a orientação seria? Não perde tempo. Procura o teu médico, pede um relatório fundamentado desse médico, o porquê daquele procedimento está sendo indicado, aquele tratamento ou aquele remédio, o que seja. Procura um advogado da tua confiança, reúne a documentação, que é a prescrição médica, o relatório médico, a negativa do plano de saúde, porque toda negativa tem que ser fundamentada.
Não basta dizer negado. Tem que dizer com base em que foi negado. Tá bom? Isso é importante. Se não mandar dessa forma, manda e-mail de volta pedindo essa devolutiva, o silêncio significa negativa, como eu já disse antes, entendeu? E ingressa no judiciário. Claro que no judiciário, hoje, e no Tribunal de Justiça da Bahia já está sendo implantado o NATJUS, que é um núcleo técnico, né, para avaliar essas demandas por profissionais da saúde, que vão avaliar se de fato o tratamento indicado é aquele pelo médico e pelo plano de saúde. Ou seja, o plano de saúde diz que é um, o médico diz é outro. Tem o NATJUS, que vai dizer realmente é esse ou aquele. Aham. É preciso que aquele tratamento prescrito pelo médico esteja revestido de cientificidade para que o juiz determine judicialmente a autorização daquele procedimento. E o caminho é esse. E aí é o desenrolar do processo. Maravilha. Aqui, galera, é nosso bate-papo com o Dr. Janilson Lopes. O nosso tema de hoje foi reajustes abusivos de plano de saúde. Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes, por favor. Suas redes sociais, contato. Bom, eu vou... Para encerrar, né, o tema, eu vou bater na tecla de que reajuste alto não quer dizer reajuste abusivo. Então, procura um profissional da tua confiança para ele te orientar como proceder, para que você não tenha prejuízos. Tá certo? E aí, encerrado esse bate-papo, eu queria agradecer demais a Leila, Reginaldo, por me receberem aqui tão bem, me deixarem à vontade. Cheguei aqui falando como é que vai ser. Ela me deu umas apertadinhas sem me abraçar, mas acredito que tudo tenha fluído bem. Agradecer pelo espaço, pela oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser falar comigo, seguir, obter mais informações, pode me seguir no meu Instagram. Qual é o Instagram? Que é o @Janilson Lopes Advogado. Eu tenho também um canal incipiente lá no YouTube. É uma coisa nova, um projeto que está saindo. Então, se já quiserem seguir, somar o coro lá, é Saúde com Direitos. Tá? Então, vamos me seguir, que eu estou lá aguardando vocês. Lá eu falo sobre o consumidor, sobre o direito da saúde, sobre erro médico, direito médico. Tá bom? Maravilha, maravilha. Galera, o programa Conectando está chegando ao fim. Dr. Janilson, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. As portas da Rádio Geral estão sempre abertas para você. Beijos, beijos, turma. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima quarta-feira, das 16 às 18 horas, viu? Te encontro aí. Rádio Geral.